Opa, beleza? É isso aí, vamos nessa, só ganhando um pouquinho mais de experiência, subindo aí mais um degrau. Venha comigo, professor Jadiel Varges. Só destacando aqui, ó, relembrando no YouTube o canal Exatas Aprovação e o Instagram é professor Jadiel Varges. A gente vai destacar agora a parte, né, de coeficiente, né? A gente vai trabalhar aqui com essa ideia, essa relação do coeficiente. Só que para chegar nessa relação, nessa ideia, a gente tem que relembrar que a gente falou o quê? Sobre média, a gente falou sobre variância, a gente falou sobre desvio padrão. Por exemplo, um exemplo que a gente já discutiu, né, que foi esse exemplo aqui, ó, a média, né, a média aqui é igual a 5, então a gente trabalhou, né, calculou aqui a média, a variância, né, então trabalhando aqui com essa relação dos quadrados, que eu acho mais prático, mais direto, né, que a gente pode pegar o quê? Né, a média dos quadrados menos, né, o quadrado da média, ok? Então, ó, a gente acha que a variância aqui é igual a 4. Beleza, e o desvio padrão? O desvio padrão é raiz quadrada da variância, então nesse caso o desvio padrão 2. A gente já calculou isso aqui anteriormente, né, então a gente já fez o cálculo disso aqui. Certo, professor, e com isso o que quer mostrar aqui, ó? Quero mostrar o coeficiente de variação. Professor, o que é isso, coeficiente de variação? Quando a gente trabalha a variância, a gente está trabalhando com a variação. Só que é uma variação uma variação absoluta. Eu tenho um número, uma quantidade que representa essa variação. Professor, o desvio padrão também, exato. Nesse desvio padrão, ele mede a dispersão dos dados, ou seja, os dados vão estar mais próximos, os dados estão mais afastados, né? Então, se eu comparo uma sequência com outra sequência, aquela que apresenta um desvio padrão menor, quer dizer o quê? Né, que ela é uma sequência, né, mais que os dados estão mais próximos, né? Então tem uma menor dispersão, então menor desvio padrão, menor dispersão. Então a sequência ela tem uma maior regularidade, né? Caso contrário, né, a gente tem o que? Maior desvio padrão, então a menor regularidade, os dados estão mais afastados. Só que a gente pode pegar isso e converter para algo que é, né, uma medida que é relativa. Ô, professor, o que que é isso? A gente trabalha uma proporção. Ao invés de a gente trabalhar um valor exato, a gente trabalha na proporção. E essa proporção aqui, ó, é calculada em função que da média. É o desvio padrão dividido pela média. Claro que a gente tem o que aqui, ó, essa relação decimal e a relação percentual. Para transformar o decimal em percentual, basta multiplicar por 100. Então, diante disso aqui, observando, né, lembrando aqui que a gente já mencionou, já calculou aqui, a gente tem o quê? Que a média é 5, a variância é 4, o desvio padrão é 2. Então, nesse caso aqui, o coeficiente de variação, lembrando, ó, coeficiente de variação é quem, professor? É o desvio padrão, coeficiente de variação é o desvio padrão dividido por média, né? Isso, exato. Então, nessa circunstância, ó, o coeficiente de variação vai ser o quê? Quem é o desvio padrão aqui? 2, professor. Então, vai ser 2 dividido por 5. Então, a gente tem, ó, 2 dividido por 5. Ah, ok. Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, o coeficiente de variação aqui, se a gente dividir isso aqui, a gente encontra quanto? 0,4, né? Então, 0,4. Ah, ok. Então, esse é o valor do desvio, né? Aqui, ó, do desvio não, do coeficiente de variação. Só que aqui a gente está trabalhando isso aqui com o quê? Um número decimal. Então, ó, um número decimal. A gente está falando de um valor decimal. A gente pode pegar isso e converter isso aqui para um valor percentual. Professor, então como que a gente faz para converter? É só pegar esse valor e multiplicar por 100, ok? Então, ó, quando a gente multiplica por 100, desloca uma, duas casas e a gente passa a ter o quê? 40%. E aí a gente tem agora o quê? Percentual. Então quer dizer que a gente está falando, né, de uma variação agora, uma dispersão, só que essa dispersão é uma relação percentual. Então a gente está falando de, né, uma variação, aqui nesse caso é uma variação,
né, que a gente chama de relativa, um valor relativo, porque a gente está calculando proporcionalmente. Beleza? Ok? Outra coisa importante que a gente tem que destacar dentro, né, dessa parte de medidas, né, de posição e medidas de dispersão, que a gente falou aqui, ok, média, mediana, moda, desvio padrão, variância e agora o coeficiente de variação, são as propriedades. Professor, o que que é isso? Como que significa essa relação de propriedades aqui? Quer dizer o seguinte, ó, se a gente pegar uma sequência aqui, ó, tipo essa aqui, tá vendo, ó? A gente tem a sequência que é 2, 4, 5, 6 e 8. Perfeito. E a gente pegar aqui, ó, essa sequência, a gente observa que a sequência tem média 5, variância 4, desvio padrão 2. Professor, como que sabe? A gente já calculou isso, né, anteriormente. Lembra? Já foi calculado lá, né? Tem pouco tempo que a gente calculou isso aqui, certo? Só que aí o que que acontece? Se a gente pegar essa sequência, tá vendo? Ó, 2, 4, 5, 6 e 8 e somar, né? Se a gente somar aqui, ó, um valor constante, veja, ó, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. É isso que a propriedade está dizendo, ó. Todos os valores da sequência serão alterados, só que alterados por um valor que é constante. Mais K, menos K, vezes K e dividido por K. O que que é esse K? Essa constante aqui, ó, no caso aqui é 3, né? A constante aqui que foi 3. Ah, poderia ser 4, então se fosse 4, né? E a operação eu posso somar, posso subtrair, posso multiplicar ou posso dividir. Então poderia ser aqui, ó, 2 menos 3, 4 menos 3, 5 menos 3, 6 menos 3, 8 menos 3. Qualquer operação aqui, qualquer uma das 4 operações a gente pode realizar, certo? Professor, e o que que isso vai influenciar? Veja que a gente consegue uma outra, né? A gente consegue uma outra sequência aqui, ó. A gente consegue uma outra sequência, certo? E o que que a gente pode afirmar em relação a essa outra sequência, professor? A média, quando a gente soma, ó, a soma altera o quê? Altera a média, a mediana e a moda. Então, a soma e a subtração altera média, mediana e moda. Não altera nem desvio padrão e nem variância. Então, o que quer dizer aqui, ó? Veja que a média era 5, alterou a média. A média agora passa a ser 8, ou seja, não somou 3 para todos os valores, então a nova média agora será 8. Porém, ó, variância 4 permaneceu o mesmo valor e desvio padrão 2 permaneceu também o mesmo valor. Então veja que quando a gente soma ou diminui, né, uma adição ou subtração, isso vai alterar apenas o quê? Professor, isso altera apenas média, mediana e, né, moda, não é isso? Ok, exatamente, ó. Então isso vai alterar apenas média, mediana e moda. Perfeito? Beleza? Ok, não altera o desvio padrão e também não altera o valor da variância. Certo? Ok, beleza. Sim, mas no caso, né, no caso aqui, ó, se a gente pegar agora uma multiplicação, né, então veja que agora a gente está falando de uma multiplicação, só que o valor continua constante. Percebe, ó? Vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3 é o mesmo valor, vezes 3. E o que que é mais importante aqui? Todos estão sendo alterados. Todos, não fica um sequer sem ser alterado. Ah, se alterar alguns e não alterar os outros, a propriedade não vale. A propriedade só vale quando a gente altera todos os valores, ok? Todos os valores, certo? Só que agora a gente está falando sobre o quê? Sobre multiplicação e divisão, ó. Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão altera todo mundo. Veja, ó, altera a média, altera a mediana, altera a moda, altera desvio padrão e altera a variância. Agora, tem um detalhe importante aqui, que é o que, ó, quando a gente fala da variância. Então, a variância ela altera só que elevando ao quadrado.
ok? Então, vou alterar, porém, elevando esse valor ao quadrado. Ah, ok. O restante é a mesma operação, multiplica ou divide pelo mesmo valor, porém, a variância tem que elevar ao quadrado, ok? Tem que elevar ao quadrado. Professor, então, mostra isso aí, né, para ver como que vai ficar aí na prática. Olha só, o que que a gente está observando aqui, ó, que está alterando todo mundo, ó. 5 multiplicou. 5 vezes 3, 15. Não foi isso? Ó, aqui foi a multiplicação de 5 vezes 3. Ok? Professor, e no anterior, o que que tinha no anterior aqui, ó? A gente apenas somou 5 mais 3, ok? Então, ó, para essa passagem a gente fez a soma de 5 mais 3. Por isso que a gente chegou nesse valor 8, ó, 5 mais 3, porque todo mundo estava somando 3. Então, a média somou 3 e o restante permaneceu, né? Variância e desvio padrão não altera. Aqui agora, o que que acontece? Ó, altera todo mundo. Então, 5 vezes 3 vai ficar quanto? Vai ficar 15. Ok. Desvio padrão, ó, era 2, então quer dizer que é 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 fica quanto? Fica 6. Professor, mas essa variância aqui está dizendo que alterou ao quadrado. Ou foi para 36. Se eu multiplicar 4 vezes 3, não é 36, certo? Só que a gente tem que pegar, lembrar o seguinte, ó, que a variância aqui, ó, é ao quadrado. Lembrando, qual é o número que a gente está alterando ali, ó? A operação é 3, né? A constante é 3. Então, veja, ó, a constante aqui, ó, é k ao quadrado. Então, ó, esse k é ao quadrado para a variância, ok? Então, ó, nesse caso da variância aqui, o k é ao quadrado, certo? Então, o k ao quadrado. Então, a variância eleva ao quadrado, certo? Então, quer dizer o seguinte, ó, o valor k aqui vai ser quanto? Vai ser 3. Então, ó, o valor de k é 3. Porém, eleva ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado. Então, já tinha aqui, né? Era 4, então a gente vai multiplicar 4 vezes 3 ao quadrado é quanto? É 9. Então, ó, 4 vezes 9. E 4 vezes 9 dá quanto? 36. Por isso que a nova variância é igual a 36, certo? E aí tem uma lógica. Observe o seguinte, ó, que o desvio padrão 6 é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 36, quanto é? É 6. Então veja que a lógica bate aqui. Se a gente tivesse multiplicado direto, ó, 4 vezes 3 ficaria quanto? 4 vezes 3 ficaria 12. Aí a raiz quadrada de 12, aí não bateria, entendeu? Ó, com o desvio padrão, que é 6. Ok? Beleza? Tranquilo? Né? Então veja que é importante nessa relaçãozinha aí, né, dessas relações envolvendo aí propriedades, certo? Só resumindo o que a gente falou aqui, ó, em relação nessa parte de medidas de posição. Então, quais são as medidas de posição? Professor, as medidas de posição, elas podem ser do tipo de tendência central, posição central, né, tende ali para o meio ou em torno de um valor, ou separatrizes, certo? No caso da tendência central, a gente tem média, mediana e moda, né? A média pode ser aritmética, geométrica, harmônica, tem tipos diferentes, independente do tipo que falou. Se é média, é o que? Medida de posição. Se é moda, medida de posição. Se é mediana, medida de posição. Ok? A mediana aqui também, ó, é posição quartil, decil, percentil, tudo que fez divisão aqui em posições, a gente tem sempre o quê? Essa ideia de medida de posição. Já a relação da dispersão aqui já é essa ideia da variação. Como funciona aqui, né, no sistema de variação? Ah, essa variação ela pode ser uma variação absoluta ou ela pode ser uma variação relativa. A variação absoluta, o que que a gente tem? Amplitude, variância e desvio. A amplitude ela pode ser total, interquartílica, o desvio pode ser médio, desvio padrão, mas falou em desvio e falou em amplitude, não importa qual seja o tipo de amplitude, o tipo de desvio, vai ser o que? Medida de dispersão.
E aqui, ó, coeficiente, né? Coeficiente de variação. É o quê? Medida de dispersão. Variância relativa, também medida, né, de dispersão. Então, falou em variância, a amplitude, desvio, tudo isso está relacionado com o quê? Com a dispersão. Professor, e por que que eu preciso saber disso aqui? Porque a banca costuma cobrar questões teóricas exatamente isso aqui. Ah, né, representam medidas de posição, e aí apresentam uma série. Ah, entre as alternativas abaixo, qual aquela que não corresponde a uma medida de dispersão? E aí você tem que saber nessas medidas de dispersão para poder o quê? Acertar aí a questãozinha na prova, né? Para poder gabaritar, comemorar. Ó, broquei, broquei, show de bola.